como escolher o amplificador para o seu subwoofer. Você vai ver agora nesse vídeo. Bom, você que acompanha já o canal há um tempo, você deve ter percebido como que a gente escolhe o amplificador para o subwoofer. Pelos vídeos você percebe. Geralmente, tá? Considerando um sub parrudo igual a FB Audio, que aguenta potência, né? É muito comum a gente usar um amplificador com o dobro da potência do sub. Aí você vai estar me perguntando, por que isso? Né? Existe um detalhe que talvez você tenha percebido em alguns vídeos, quando nós usamos um Termlab para poder medir quantos watts o amplificador está entregando e qual a curva de impedância também. Então talvez você deve ter percebido que quando o sistema está tocando no carro, existe esse número, esse fator que é a curva de impedância. Então, por exemplo, você tem um sub de um ohm e um amplificador de 1 ohm também, está casado, beleza, tudo certinho. Quando você põe no carro, é muito comum essa impedância que seria de 1 ohm, que é muito diferente você pegar uma bancada, colocar uma resistência e colocar a impedância fixa lá de 1 ohm e soltar 60 Hz em 5 segundos, do que quando você está no carro tocando o som o dia inteiro, tocando, dirigindo. É muito diferente. Quando a situação é o carro, essa impedância, a maioria dos casos, ela aumenta e às vezes dobra até. Então o subwoofer de 1 ohm, com o amplificador de 1 ohm, quando você vai medir a curva de impedância pelo Termlab, você vai ver que essa impedância, ao invés de 1 ohm, vai dar 1,5, 1,8, até 2 ohms, às vezes já vi, até mais que isso, que essa situação ocorre porque existem muitas outras variáveis dentro do carro acontecendo. Então tem cabo ali que influencia, a caixa influencia, o seu carro influencia, o seu sub influencia, tudo, a bateria, tudo, a energia, tudo que está ali influencia nessa curva de impedância. Então é muito comum a gente colocar, por exemplo, um sub, sei lá, um FB Audio de 1600 watts, colocar um amplificador de 3000 watts, que dá mais ou menos o dobro, né? O Felipe Namba usa muito saudígito no caso aí, né, geralmente. Então saudígito 3000 watts para um sub de 1600 watts. E isso é por causa exatamente dessa curva. Porque se você coloca um amplificador de 1600 watts para o sub que é de 1600 watts, por causa da curva de impedância dentro do carro, ele pode não entregar toda a potência que ele deveria. Mas não é a culpa do amplificador, é a questão de todo o seu carro, todos os equipamentos que estão envolvidos. Então é muito comum, né, Felipe Namba, por exemplo, você vê nos vídeos, colocar o amplificador com o dobro da potência do subwoofer. E aí depois ele faz as regulagens, né? O instalador vai te colocar um limite ali no teu volume do CD player, por exemplo, ó, vai falar para você vai ouvir até o volume, sei lá, 40. Por quê? O instalador, ele vai chegar nesse volume 40 do seu CD player, vai chegar no seu amplificador e vai aumentando o ganho até o amplificador clipar. Quando clipar, geralmente ele volta um pouquinho e para ali. Quer dizer que no volume 40 o amplificador não vai clipar. Ele também vai estar medindo a voltagem, né, para ver se não vai estar abaixo de 12 volts, que não é legal ficar tocando abaixo de 12 volts. Então ele vai achar um limite ali de volume e ganho do amplificador para dizer para você, ó, você vai até aqui. Então com o amplificador, se for com a mesma potência que o sub, às vezes você tem que aumentar tanto o ganho do amplificador até clipar para extrair o rendimento daquele sub, que não é legal. Então por isso é que a gente coloca já o amplificador geralmente o dobro da potência, e você vai estar trabalhando o amplificador com mais folga. Então se ele trabalha com mais folga, ele trabalha sem clipar, trabalha sem descer a voltagem, e você trabalha mandando um som mais nítido, mandando um som sem distorção para o subwoofer, que a gente chama de onda quadrada, né? Quem tem osciloscópio consegue ver isso. Você manda onda sonora e quando está clipando, está com baixa voltagem, ele manda essa onda quadrada, você pode danificar o sub rapidamente. Então o amplificador com mais potência, você aumenta esse ganho até um certo limite, sem clipar, sem cair a voltagem, achou seu limite, pronto.
você vai ter o sistema tocando por muito tempo. Lembrando um fator muito importante, quando você vai comprar amplificador e sub, realmente tem que casar a impedância, né? Às vezes você vê no nosso canal a gente montando um sistema como a Suprema, como outros aí, e são sistemas às vezes com 4, com 8 subs, e a gente brinca mais com essa questão da impedância, trabalha com a impedância mais baixa. Isso é coisa para profissional, tá? Para o cliente comum, usuário comum, segue a regrinha de comprar um sub de um homem e um amplificador de um homem, sub de 2 homens, amplificador de 2 homens. Como é que você... Uma coisa importante também, como é que você trabalha a questão da impedância casar com o amplificador? Por exemplo, vamos dar uns exemplos aqui. Você tem um sub com bobina simples de um ohm, e aí você tem um amplificador de um ohm, é só ligar, não tem nenhum segredo nisso. Se for 2 ohms, também beleza. Se você, por exemplo, tem um amplificador de 1 ohm, só que o seu sub for bobina dupla, qual o sub que você deve comprar nesse caso? Então, um amplificador de 1 ohm e você vai ter um sub de bobina dupla. Você tem necessariamente que comprar um subwoofer dupla de 2 ohms. Se o seu subwoofer é bobina dupla, então ele vai ter 2 conexões de positivo, 2 negativo, porque a bobina é dupla, então tem dos dois lados do sub, isso você vai perceber. E com a bobina dupla de 2 ohms, você pega e liga em paralelo, e toda vez que você faz a ligação em paralelo, a impedância cai pela metade. Então se ele é bobina dupla de 2 ohms, liga em paralelo, vira 1 ohm. 1 ohm casou com o amplificador de 1 ohm. Como que é uma ligação em paralelo? Positivo emenda com positivo, negativo emenda com negativo. Aí vai vir um só positivo e um só negativo para o sub. Vamos falar o contrário agora, uma ligação em série, que é meio diferente, o pessoal se perde um pouquinho. Em que situação que a ligação em série ela entra? Você tem um sub bobina dupla de 1 ohm, por exemplo, e o seu amplificador é 2 ohms. Então, se a seu sub é bobina dupla de 1 ohm, se você ligar em paralelo, vai cair para meio ohm. E aí o seu amp é 2 ohms, não vai dar certo. Então, como que você faz a ligação em série? Você pega, você tem lá a bobina dupla. Tem um positivo e negativo de um lado, positivo e negativo do outro. Você pega o positivo de um lado e emenda com o negativo do outro. E vai sobrar um positivo e um negativo. Entendeu? Essa é uma ligação em série. A ligação em série, obrigatoriamente, sempre ela dobra a impedância. Então, se você tem dupla de 1 ohm, ligou em série, virou 2 ohms. Aí 2 ohms casou com o seu amplificador. Isso é muito importante. Na dúvida, contrata o teu instalador, compra direto com o teu instalador, entendeu? Porque é bom que ele instala, ele te dá a garantia de instalação. Você não sabe fazer? Deixa o instalador trabalhar, dá a parte dele, que é de conhecimento técnico que ele tem, deixa ele trabalhar e ser feliz, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seus comentários, se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Eu estou transmitindo um pouquinho do conhecimento que eu sei, que muitas pessoas me perguntam esse tipo de coisa. Então às vezes a gente tem que fazer um vídeo para já deixar aí para todo mundo saber, tá certo? Um abraço, curte o canal aí, compartilha, tamo junto!